Profissionalmente atua na área de consultoria há mais de 20 anos, porém na área de tecnologia. Ele é sócio da Lozinski Consultoria, também é presidente do Instituto Internacional de Análise de Negócios aqui no Brasil, é mentor de graduandos na Universidade da FGV e autor de diversos artigos de opinião publicados quando o tema se trata de TI e negócios. E para fechar com chave de ouro nas horas vagas ou talvez nas horas forçadas e intencionais, o cara ainda pega a bicicleta e pedala por diversos lugares do mundo afora. Então, hoje, além dele contar um pouco mais sobre isso tudo, a gente pensou em conversar também e trazer um tema para conscientizar vocês sobre algo muito relevante que tem acontecido, que é sobre o risco de não tratar a tecnologia com o cuidado que se deve. Dito isso, ninguém melhor do que ele para conversar com a gente aqui hoje. Então, com vocês, Ricardo Stuck, obrigada por aceitar meu convite. Eu tô muito feliz de finalmente ter você aqui. Não venha me falar que eu não tinha feito esse convite, porque eu já fiz há muito tempo. Mas obrigada mesmo. Tô realmente bastante contente de ter você aqui nessa cadeira com a gente. Oi, Karina. Não, eu que agradeço. Estou muito feliz. Participamos das conversas onde você estava criando esse projeto. Verdade. E agora ele está virando, já virou realidade. Na verdade, nem virando, ele já virou, já é um sucesso. E fico feliz de estar aqui, deu certo. Em um dos nossos reencontros que a gente fez, marcamos aqui, finalmente estamos aqui. Foi ótimo. E o mais curioso é que não foi um encontro, um curso de oratória que a gente se encontrou, que a gente se conheceu. Foi num dia para conhecer um potencial curso de oratória, porque queríamos desenvolver isso. No final, não fizemos o curso. Não fizemos o curso, mas ficou a amizade, porque tinha um exercício ali para você se apresentar e falar um com o outro, estávamos um do lado do outro, e deu essa sinergia aqui, muito legal. Não saímos com curso, mas saímos com amizade. Muito legal, exatamente. E ainda quase fizemos negócios juntos aqui entre as consultorias. Mas a gente vai fazer ainda. Ainda vai dar certo. É isso aí, muito bom. Ricardo, obrigada de novo. Antes da gente começar, eu só vou agradecer quem ajuda a gente a fazer isso aqui tudo acontecer. Legítimo. Então, obrigada. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador HD Marketing Digital. Eles são especializados em fazer marcas e empresas serem lembradas através do posicionamento no digital. Então, quem estiver procurando uma ajuda para se posicionar em qualquer frente relacionada a marketing, pode contar com eles. E também um agradecimento ao VND Studio, que é a casa do ElevaCast hoje, uma super recomendação para quem precisa não só de um espaço bonito e legal para gravar aqui em São Paulo, e uma ajuda com roteirização, produções audiovisuais, criação de conteúdo digital. Então, se você quiser saber mais sobre eles, eu vou deixar os contatos aqui na legenda desse nosso vídeo, junto também com os contatos do Ricardo, para vocês conhecerem um pouquinho mais ele lá nas nossas redes, nas redes dele, tá bom? Então, Ricardo, eu quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os nossos participantes, e ela é sempre igual, e é bem legal de comparar as diferenças das respostas, mas que é: quem era você quando criança? O que essa criança imaginava ser quando crescesse? Como é que essa jornada foi se desenvolvendo ao longo do tempo, assim? Como é que foi se dando até você estar aqui presente nessa cadeira hoje com a gente? Muita gente que fala que quando é criança, né, tem aquela fase, eu tenho filhos, né, quer ser policial, quer ser bombeiro, quer ser essas coisas mais astronauta. E eu lembro, eu criança falando com meu avô perguntando o que eu queria ser. Eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos, talvez menos, não lembro direito. E eu falei para ele que eu queria ser arqueólogo. Caramba, inteligente. Arqueólogo. Não, é que eu achava demais essa coisa de descobrir as coisas, sabe, assim, de investigar e pesquisar, entender o porquê e entender a história. Isso me encantava. Eu sou da geração que viveu a infância nos anos 80 e fiquei enlouquecido com Indiana Jones, então isso veio também uma coisa também de heroísmo também e mais bonito, né, do arqueologismo. E então esse era eu, criança, curioso, querendo pesquisar, querendo olhar e querendo entender as coisas. E em algum momento eu resolvi, na época que eu estava terminando o então ginásio, né, que eu ia fazer um colegial técnico. Eu conheci alguns amigos que estavam fazendo, eu achei bacana, e
e resolvi que eu ia fazer um colegial técnico. E ia ter uma viagem de final de ginásio, etc., aquela coisa de escola de fazer uma viagem. E no dia da semana da viagem, coincidiu com algumas provas importantes para fazer o vestibulinho, né, que chamava, nem sei se existe mais isso hoje, mas chamava-se vestibulinho para você passar por algumas escolas de colegial técnico. E aí eu ponderei e falei, não, eu quero fazer o colegial técnico, então eu não posso abrir mão dessa janela. E aí meu pai falou, bom, a viagem, o dinheiro está aqui. O que você quer fazer com esse dinheiro? Eu falei assim, eu pensei, falei assim, eu quero um computador. Isso era 91, 92, pode parecer estranho, mas na época não era todo mundo tinha computador em casa. Aliás, eu conhecia pouquíssimas pessoas que tinham um computador. E aí fomos pesquisar onde comprava, como comprava, era complicado ter importação, não tinha loja de computador, você tinha que pedir para montar uma coisa assim. E meu pai tinha alguns amigos, a gente consultou, enfim, resumo da história, chegou um 386 lá para mim, que você nem sabe o que é isso. Mas... Eu já ouvi dizer. Não, é isso. Chegou um 386 para mim ali e o meu mundo mudou naquela época. Mudou, porque eu me encantei por aquilo, eu comecei a realmente querer conhecer, fazer, estudar. Eu fiz alguns cursinhos básicos na época, mas assim, o que realmente fez a diferença foram as horas e horas que eu mergulhei ali em querer aprender a fazer tudo. E fiz o colegial técnico em eletrônica, e uma das matérias que mais me encantou no colégio foi depois programação, que eu peguei a apostila de programação, fiz a primeira aula, quando teve a segunda aula eu já tinha feito a apostila inteira. E eu tinha levado para casa, eu comecei a fazer, então a tecnologia me encantou, as possibilidades de poder criar tecnologia, programação na época era algo muito, ainda para mim eu não tinha ideia do que era, e eu criativo, fui olhando, inventando, fazendo coisas, tudo muito simples, porque era uma linguagem super basiquinha que eu estava aprendendo, que era tudo... Hello World. Exatamente. Fazia uns joguinhos, fazia umas coisas assim aleatórias, e fazia telinha e tal, e enfim. Legal. Me encantei com isso. Me encantei a ponto de antes de terminar o colegial, meu primeiro emprego foi dar aula de informática. Eu fui dar aula de informática para crianças. Então, porque aí já estava mais popular o computador, já estavam começando a falar de internet, né? Olha só, começando a falar de internet, estou falando isso de 94, 95, e eu tinha uma rede de escola para crianças, onde eu fui dar aula e eu ensinava as crianças a fazer, a acessar a internet, ensinava o básico do básico, mas essa foi inclusive a minha primeira experiência profissional, foi dando aula, depois a segunda experiência também profissional também foi dando aula, e eu entrei nesse mundo. Depois disso fui fazer engenharia da computação, mergulhei, fui fazer trabalho, e então comecei o meu estágio muito forte, e encantado com tecnologia, com tudo que podia fazer, e assim, e eu comecei a perceber no estágio que programação não era só, que a tecnologia não era só programação, né? Que tinha algo a mais ali, tinha método, tinha controle de qualidade, tinham pessoas, tinham outras coisas, e isso começou a me formar enquanto profissional. E depois, quando eu me formei, fui trabalhar numa empresa que estava começando, que precisava de muita ajuda para organizar as coisas, para ter sistemas de apoio, e eu comecei a ajudar. Passado alguns anos, a empresa cresceu, no fim viramos uma área de tecnologia, eu e mais uns colegas, fizemos a área, fomos nos formando, enfim... Trabalhei 12 anos nessa empresa, fiz uma carreira muito bacana ali, conhecendo e vivendo muita coisa no setor de energia elétrica e desenvolvendo tecnologia. Até o momento que eu perdi, olha, eu fui embora. Você me pergunta a minha infância, eu saí falando, Karina, olha não, só. Pode ir, é essa ideia. E
em algum momento me deu uma chave que eu falava assim, não quero mais programar. Não quero mais programar. Eu acho que o valor ali está em realmente entender, antes de programar, o valor está em entender como eu resolvo um problema. Como eu resolvo um problema? Qual é a real necessidade da pessoa? Qual é o real problema? O que está gerando um problema para a pessoa? É de organização? É de eficiência? É risco? É erro? E isso começa a explorar uma série de possibilidades para você não simplesmente sair fazendo uma telinha ou simplesmente fazendo um botão, né? Mas como aquilo vai realmente ajudar o negócio. E assim eu fui mudando um pouquinho de carreira, fui sendo menos técnico, mais analista. E aí é curioso, eu fui acabando sendo mais arqueólogo, né? E aí comecei a entender, e aí eu senti falta da minha formação de ser mais humano. Eu tive sempre uma formação muito técnica, né? Técnica eletrônica, depois engenheiro de computação, então muitas coisas técnicas. E aí eu fui fazer uma especialização em administração, foi quando eu comecei meu vínculo lá na FGV. E aí foi outro mundo que se abriu. O mundo da administração é também apaixonante, principalmente quando você percebe o valor, né, de uma boa gestão, uma boa governança. E eu trouxe isso para o meu mundo, que era um mundo de tecnologia, que era a minha carreira. E aí depois assumi uma posição de liderança dentro da empresa onde eu estava, comecei a praticar uma série de questões ligadas à tecnologia e gestão. Quis o destino que eu saísse de lá, fiquei meio perdido por um tempo, eu fiquei com mais de um ano parado, tentando me achar, até que veio a oportunidade da consultoria. Foi picado pelo bichinho da consultoria. Pois é, eu não fui picado. Eu sempre gostei da ideia, mas eu tinha uma visão mais teórica. Mas rapidamente eu fui picado. Rapidamente eu fui picado. Porque, principalmente depois que você começa a trabalhar com consultoria com uma experiência que eu já tinha, você realmente consegue perceber o quanto você pode ajudar as pessoas. Sim. E as empresas e os negócios. Acho que esse é o prazer que eu tenho. Assim, a consultoria tem essa alegria de você estar o tempo todo com diferentes empresas, realmente contribuindo, ajudando. E a consultoria tem um dinamismo também que, para mim, tem gente que não gosta, mas eu adoro, de estar tratando várias questões ao mesmo tempo, vários clientes, vários problemas. Eu, às vezes, agora em casa, eu estou trabalhando ali, começo de manhã logo cedo falando de um assunto, quando chego na hora do almoço eu já troquei de assunto umas 4, 5 vezes, e assim, eu vou da construção à saúde, à energia elétrica, à saúde, então assim, tem muita coisa para falar. Sim. Então, continuo sendo arqueólogo. Né? E aí agora perguntando, entendendo a história e querendo entender como resolver os problemas. Então, a gente tem um pouquinho mais de coisa para contar, mas assim, só para fazer o gancho de quem era aquele cara pequenininho, eu acho que eu acabei me virando o arqueólogo que eu pensava ser. Conta um pouquinho também sobre o Instituto e o IBA Brasil. Como que você foi para lá, como você soube, e qual a sua atuação hoje também, acho que é bastante interessante. Legal. O Instituto, ele tem cerca de 20 anos. Nossa, caramba. No Brasil, acho que ele está com 16, 17 anos que ele existe. Em algum momento na minha carreira ali na empresa que eu trabalhei, passou uma consultoria por lá e reestruturou a empresa como um todo, né? E eu assumi a liderança de uma equipe que eles falaram que eu ia liderar uma equipe de analistas de negócio, que seria uma equipe de pessoas com senioridade que deveriam estar preocupados em entender bem
as necessidades e os problemas e as oportunidades das áreas e ajudar a transformar em solução de tecnologia. Uhum. Eu não sabia nem que tinha esse nome, né, na época. E aí eu fui atrás de falar, poxa, como eu capacito esse time, que por mais que eles tivessem experiência, Uhum. eu queria ter algum tipo de formação específica para esse grupo. Uhum. E aí eu descobri o Instituto Internacional de Análise de Negócios, né, ou IIBA, que é o International Institute of Business Analysis, que é a instituição que cuida de manter o corpo de conhecimento da análise de negócios. Então, ela traz ali técnicas, conhecimentos, práticas de como qual é a boa forma de você praticar análise de negócios, desde o nível estratégico, tático, operacional. Então, você tem toda uma discussão de estratégia, você tem definição de requisitos, você tem definição enfim, de todo o que quer dizer todos o ciclo de vida de tecnologia. Então, eu conheci na época, ele estava recém-criado o capítulo Brasil, né? A gente chama assim, ele é regional, ele é um instituto sem fins lucrativos. E na época eu conheci uma pessoa que era muito especialista nesse assunto. Ela tinha tirado uma certificação, ela tinha ido para o Canadá fazer a certificação e vindo para o Brasil para dar treinamento. Conheci o Fabrício e contratei o Fabrício para ser o treinador, né? Contratei a empresa do Fabrício para treinar o meu time, eu fui junto participar do treinamento. Foi assim que eu tive contato com o Instituto. Perdemos contato, apesar de a gente se encontrar, dar um oi, às vezes, nunca mais falei de análise de negócio do Instituto por um bom tempo. Isso foi em 2007, provavelmente isso que eu estou falando, mais de 20 anos atrás. Quando foi em 2000, estávamos todos presos dentro de casa, né? Infelizmente. Eu, uma noite, vi o Fabrício fazendo uma live. E falando de análise de negócios. E resolvi começar a dar oi para ele ali, fazer pergunta, fazer comentários na live. E aí retomamos contato. No dia seguinte, o Fabrício me ligou. Como é que você tá? Tal. Começamos a bater papo. Bom, corta a história. Um mês depois eu virei voluntário para ajudar a organização. Começa 2 assim, né? meses depois, tinha uma cadeira de diretoria vaga porque não estava compliance lá, que não tinha. Eu falei, pode contar comigo. 1 ano depois, o Fabrício falou, Ricardo, eu preciso deixar a cadeira da presidência aqui. Eu acho que você tem todo o perfil para assumir e fazer um novo ciclo aqui de gestão do Instituto. Você toparia sair para a eleição, precisa ter uma assembleia, aprovar, etc. Mas o que você acha? Eu fugi do assunto por um tempo, que eu não queria mais encrenca, mas depois o Fabrício, de forma muito hábil, me convenceu. E foi ótimo ele ter me convencido, porque eu gostei muito de estar como representante do Instituto e trazer um grupo que eu gosto de trabalhar junto para montar um time e discutir o que a gente faz. É um trabalho 100% voluntário, mas que assim, tem muito a ver com o que eu faço e me enriquece demais. Então, entre todos os projetos que eu estou fazendo, família, bicicleta, eu ainda arranjo tempo, mentoria, eu ainda arranjo tempo para trabalhar para a IBA um pouquinho. A gente, assim, trabalho voluntário, a gente sempre quer fazer mais do que a gente consegue, né? Sim. Porque ele, assim, não tem jeito, né? Mas eu tenho feito algumas coisas bacanas. A gente conseguiu nos últimos 6 anos criar um evento anual bastante representativo, que por acaso você palestrou nele o ano passado. Ainda tá levando os amigos juntos. Eu levo os amigos juntos. Poxa, se a gente não puder fazer essas coisas... Legal. Você trouxe uma história incrível lá para as pessoas, para o nosso evento. Então, estou muito feliz. Eu estou terminando esse ano, meu 4º ano aí de gestão, e já estou montando a minha sucessão agora. Porque para mim, assim,
é muito sadia essa troca. Não vou largar, eu quero continuar perto, mas acho que a presidência tem que ter o seu ciclo. Claro, é Então, saudável. exatamente. Então, em Uhum. breve teremos aí novas eleições, espero que dê tudo certo. Mas eu Legal. adoro. Recentemente fui num evento internacional da comunidade do Todo, tinham quase 20 países diferentes falando sobre tendências, etc. Então, é muito bacana. Fiquei sabendo, aliás, parabéns, palestrante internacional Você viu? agora, né? Então. Parabéns. Fiquei sabendo que foi muito boa a sua palestra lá também. Que esse ano tem de novo, né? Já me convidou de novo também para palestrar, porque assim, o Ricardo vai levando todo mundo junto. Mas foi muito bom. O evento ano passado também foi muito bem elogiado. Conheçam aí quem está em casa também, busquem conhecer mais. É um evento bastante rico, né, em conteúdo, não só para quem quer saber sobre análise e afins, né? Não tem um viés só técnico, né? Tem uma comunidade muito forte, o pessoal muito engajado. Então, tiveram trocas muito fortes ali, assim, eu senti isso. Foi o primeiro ano que eu fui como palestrante, mas participei também do evento. Isso me impressionou bastante. Tinha uma cultura por trás do evento muito bacana, assim, muito, né? Muito. É que, como você falou também, tem esse bichinho da consultoria, acho que o consultor, o bom consultor, ele tem essa vontade de resolver problemas, né? De não se conformar, e etc. E esse é muito o mindset de quem pratica análise de negócios. Então, é isso. Legal. Antes só de eu te perguntar sobre bike e fazer essa conexão, conta também um pouquinho para quem está em casa o que é a Lozinski, como é que você atua no mercado, para depois a gente fazer umas conexões sobre o assunto que a gente quer conversar. Claro. Para entender qual que é a sua posição hoje, o que você faz, até para quem está em casa conhecer a empresa e quem quiser te contatar também por isso, eu deixo super aberto quem está aqui fazer seu próprio merchan, então fica à vontade, mas para o pessoal conhecer a Lozinski. Eu tenho a maior honra de trabalhar na Lozinski Consultoria. A Lozinski Consultoria foi fundada pelo Sérgio Lozinski, que é uma sumidade no tema de gestão de tecnologia. Está há muitos anos nessa carreira e trabalhou em grandes consultorias. E esse ano a empresa vai fazer 18 anos, então, há cerca de 18 anos atrás, ele entendeu que era o momento de criar a história dele. Né? Ele nem imaginou, talvez, lá 18 anos atrás, que ele ia montar realmente uma consultoria como estamos hoje, quase 40 pessoas, todas sêniors, com muita experiência, agregando muito no mercado. Mas ele tinha algumas convicções importantes. Ele tinha uma convicção de que tinham muitas empresas que precisavam de ajuda e que não conseguiam ter acesso a boas consultorias pelas taxas ou pelos preços que as grandes consultorias cobravam e ainda cobram. Né? Uma outra coisa que ele colocou como diretriz, que até hoje a gente se mantém muito firme, é trabalhar realmente com gente sênior, que é para entrar e fazer a diferença nas organizações e não precisar entrar com grandes times. Não? Então, a gente consegue inchar. Isso ajuda, inclusive, a você também ter um controle até de precificação melhor, né? Porque você não precisa ter tanta gente. E qualidade também. E qualidade, exatamente. E a outra é de ser agnóstico à tecnologia. Perfeito. Então, a nossa consultoria, ela não vende tecnologia, ela não implanta tecnologia, a gente não está lá para falar você tem que ir pelo sistema A ou B, ou pela tecnologia C ou D. Mas como você deveria trabalhar com tecnologia. Isso e aí a gente presta serviços desde o momento que você está fazendo um planejamento estratégico em tecnologia, de como a sua organização precisa ser criada ou revista do ponto de vista de tecnologia. E aí aqui a gente pode ter empresas pequenas que estão entrando com fundos de investimento com aportes relevantes e a empresa precisa crescer melhor. Então, a gente precisa olhar qual é a melhor forma daquela empresa crescer. Empresas que cresceram e agora precisam recuperar porque estão com uma tecnologia não condizente com a sua realidade. E aí a gente ajuda a reorganizar. Fusões de empresas que precisam definir como a gente vai viver juntos. Né? Ou empresas muito grandes
onde a gente pode fazer toda uma revisitação, principalmente em momentos estratégicos da organização, porque ela está expandindo novos negócios, tem um novo negócio, ou precisa ter um foco em eficiência, ou tem algum risco muito grande, a gente revisita de forma integral ou parcial o uso de tecnologia como um todo na organização e define um plano de transformação, que pode ser de alguns meses a alguns anos. E aí a gente começa, e aí a gente também atua durante essa execução. Seja, por exemplo, num começo de etapas, nas escolhas de soluções, por exemplo. Né? Então, eu preciso colocar uma solução que faça minha gestão comercial. Como que eu vou usar isso? Tem técnica, tem método e tem formas de você escolher bem uma boa solução. Então, a gente aporta isso para as empresas que não sabem fazer isso e nem precisam. Né? Às vezes, elas têm uma área de tecnologia operacional que não tem a maturidade para conduzir um processo como essa, e as empresas entendem o valor de, poxa, é importante para fazer. E, na prática, isso financeiramente a pessoa geralmente olha o custo da consultoria em si, mas um bom trabalho, por exemplo, desse como seleção, economiza alguns milhares, se não milhões de reais depois na implantação ou depois de você ter escolhido errado. Né? Depois, a gente atua também, e aí eu estou falando de sistema, mas pode ser também infraestrutura, equipamentos, reorganização da equipe, então montar toda uma área de tecnologia ou reorganizar uma área de tecnologia, como você gerenciar projetos complexos, né? Geralmente quando você faz um plano desse que leva meses e anos, você não é simplesmente executar esse projeto e executar esse projeto, você tem que olhar o todo e garantir que tudo está caminhando para dentro daquele objetivo que você desenhou lá na frente, lá no começo. Então, é fundamental você fazer uma governança estratégica de projetos deste porte. Tá? E depois a gente pode ajudar em questões mais também táticas, vamos dizer assim, que é uma revisão de processo, uma implantação de um sistema, gestão de mudanças para atuar com pessoas, tudo que você imagina do ponto de vista de tecnologia, onde a gente pode aportar valor ao negócio, é onde a gente atua. É engraçado que, às vezes, o que menos a gente discute é tecnologia, mas a gente discute muito negócio, mas a experiência em tecnologia que a gente tem direciona para que o negócio seja resolvido. Esse é o grande ponto. Então, a gente não está lá para rever o modelo de negócio da empresa, mas uma vez que você tem um bom modelo de negócio, a gente ajuda a garantir que a tecnologia vai alavancar o seu negócio. Então, esse é o nosso grande viés. Muito bom. Aliás, acho que esse é um ponto que poucas empresas param para pensar antes de começar, né? Às vezes saem fazendo, vamos abrir um drive aqui, vamos salvando do jeito que dá, depois a gente vê. Ou mais para frente, quando a empresa se tornar maior, a gente pensa em ter uma ferramenta mais estruturada, às vezes até por grana mesmo, né? E talvez, antes de perguntar, acho que sentem medo de falar, vou procurar uma consultoria, porque acho que talvez é muito caro, ou que não é o momento, que a gente não tem maturidade para isso. E muitas vezes, talvez, não vai atrás de uma opinião mais embasada ou mais estruturada para pensar que, poxa, começar antes poderia ter sido melhor do que deixar para organizar a casa depois, né? Assim, eu entendo, né? Assim, abrir um negócio, começar hoje, ser um empreendedor no Brasil é ser um super-herói, né? É disso, né? E eu entendo totalmente esse lado. Falo isso para alguns clientes, e eu gosto de usar o varejo porque ele é muito, muito didático. Né? Então, a pessoa vai abrir um comércio, vai vender alguma coisa, ele precisa de um balcão e estoque. Né? E aí ele fala assim, poxa, tá dando certo, então eu vou aumentar o meu estoque. Depois ele fala, eu vou aumentar o meu balcão. Ou talvez eu vou abrir 2 lojas. Aí depois ele fala, poxa, deu certo, então agora eu vou abrir 3 lojas. Daqui a pouco ele fala assim, poxa, eu podia pôr um caminhãozinho aqui para pôr entre essas lojas, em vez de usar o do outro, eu vou ter o meu caminhãozinho.
E aí ele começa a crescer, e aí você fala assim, poxa, mas será que não está na hora de você melhorar o seu sistema aqui? Ele falou, pô, mas com esse dinheiro eu podia comprar mais um caminhãozinho. Uhum. E aí é cruel, né? Porque você fala Uhum. assim, poxa, como é legítimo você falar, pô, É. como que ele vai ver mais valor na consultoria do que na capacidade dele de aumentar a produção dele? Visualmente, o valor agregado parece maior, né? E muitas vezes é um dilema, e até escolher o momento certo para isso realmente é uma arte, né? Eu acho que são algumas empresas que já nascem com um aporte maior, com uma visão um pouco mais estruturada de crescimento e tem um punch realmente de quero começar certo, porque eu falo que é o risco de dar certo. Se der certo, eu não vou dar conta do jeito que está. Então, eu preciso estar preparado para escalar, né? Que é um pouco o que veio, né, a cultura das startups, ela já criou um pouco disso, né, de poder escalar rápido, mas ainda assim, muita coisa fica para trás no crescimento de uma organização. E aí, assim, quando realmente dá certo, não dá tempo de você ir crescendo da mesma forma, porque projetos de tecnologia, eles não acompanham o tempo do negócio. Perfeito. Não acompanham. Ainda mais hoje, né? Entendeu? Assim, por mais que a tecnologia seja mais rápida cada vez, vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, ela nunca vai responder na velocidade que o negócio quer. Então, muitas vezes você tem que correr atrás do seu negócio, fazer ele acontecer e depois você vem por trás e vem pavimentando as coisas. Mas é fundamental saber que você tem que fazer esse momento. Perfeito. Né? Senão você começa a assumir riscos, que vamos falar disso. Muito perfeito. A gente vai entrar nisso no nosso último bloco, a gente aprofunda, mas antes da gente fechar esse primeiro bloco, eu só queria pegar um gancho de não ficar de fora, que é o gancho da bike. Eu sempre não deixo de comentar a questão de hobbies, por quê? A gente se atentar muito sobre a questão profissional e das vidas, porque é o que circunda, querendo ou não, as nossas vidas, né, como um todo. Mas eu gosto de deixar isso para quem tá em casa, que as nossas vidas, elas também podem ter outras frentes. E eu incentivo com que a gente se autoconheça, se desenvolva, entenda que a gente também é muito além do nosso trabalho, que a gente é muito além das nossas famílias, dos nossos outros papéis, né? Como pai, porque você também é pai, tem sua família. Mas no fundo você também é Ricardo e sei que você tem hobbies, né? Além da bicicleta, além de muitos outros, mas eu sei que a bicicleta está muito forte por aí, né? Conta pra quem tá em casa quais são seus hobbies além do seu trabalho, o que você gosta de fazer e conta também como é que tá seu momento aí, que eu sei que você tem uma competição próxima, né? Enfim, só pra gente... a bicicleta... O que você faz pra abrir a cabeça no seu tempo livre, entre aspas, em seus eu gosto de chamar de tempo forçado, porque nada é livre, né? É forçado mesmo. É forçado mesmo. Eu gosto de muita coisa. De ler, que eu sei também. Eu gosto de muita coisa. Não faço tudo o que eu gostaria por falta de tempo, normal. Eu também não me cobro tanto, tá? Algumas coisas eu sou mais disciplinado, a bicicleta é uma delas, mas eu gosto de muita coisa, eu adoro fazer churrasco, por exemplo. Olha só, essa eu não sabia. Adoro fazer churrasco. Vamos eu fiz agora, então. inclusive, feriado agora, fiz um churrasco sábado. Nossa, eu fico tão feliz quando eu faço churrasco, é muito bom. Mas você gosta de fazer ou comer? Eu gosto dos dois, mas eu gosto muito de fazer. Entendi. Eu gosto muito de fazer. Eu fico na semana, eu sabia que eu ia fazer o churrasco no sábado, eu já fiquei pensando que carne que eu ia comprar, que eu ia fazer de diferente. Então eu já fico pensando nisso. Assim, não tô longe de querer ser qualquer coisa, me achar qualquer coisa. É prazer, assim. Então eu gosto de cozinhar alguma coisa, mas assim, não... Eu gosto mais de comer, adoro comer, adoro conhecer bons restaurantes. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto mais de comer. Adoro conhecer bons restaurantes, adoro conhecer comidas diferentes. É verdade, sempre que a gente almoça, é você que sugere os restaurantes, a gente sempre vai em restaurante bom. Então, tá vendo? Então eu gosto de conhecer, eu sou daqueles que quando abre o cardápio, eu procuro o que tem mais de diferente no cardápio. Não tem gente que vai, eu gosto disso, então eu vou porque não tem erro. Não, eu vou olhar se tem alguma coisa diferente. Se tiver ali
Todo mundo já sabe na minha família. Quando olha, fala assim, já sei, o Ricardo vai pedir essa codorna com não sei o quê aqui, essa língua com polenta, essa é a minha cara, entendeu? Então, eu gosto, adoro viajar, adoro passear, adoro conhecer culturas. Leitura é algo que, acho que é a disciplina mais difícil que eu tento praticar, é ler, então eu leio um pouquinho, tento ler um pouquinho quase todo dia. Mas assim, desde que às vezes eu leio 5 minutos, mas eu leio. Às vezes eu vejo algumas poucas páginas, meu livro, sempre deixo o livro no café da manhã, eu tomo café da manhã sozinho, ele fica em cima da mesa, porque aí é a chance de não pegar o celular, sabe, assim, boa. aí eu pego, e aí Uma enquanto eu dica tô aí. tomando cafezinho, enquanto eu tô comendo, eu leio e falo assim, ó, tá lido, pelo Foi menos, ó, não isso. rendeu um pouquinho, e eu tenho lido de tudo um pouco. Quando é que surgiu a bike? Quando surgiu a bike é interessante porque a bike, eu tenho uma relação de bike de infância, nunca de competição, sempre como algo puro prazer e deslocamento. Eu no interior eu usava muito a bicicleta para encontrar os amigos, para jogar bola, para a gente ir na casa um do outro. Tive essa felicidade nas férias, né? Eu sempre fui de São Paulo, mas eu nas férias ia para o interior e tinha essa possibilidade, então era muito gostoso. Então eu tenho uma relação muito gostosa de bicicleta nesse sentido. E eu nunca mais andei de bicicleta por muitos anos, depois de adulto, e eu resolvi que eu precisava ter uma bicicleta de novo, porque eu precisava ensinar meus filhos a andar de bicicleta. Porque eu, como pai, entendo que uma das obrigações é ensinar o filho a andar de bicicleta. E aí, enquanto a minha filha mais velha, ela estava naquelas bicicletinhas piquititiquinhas e com rodinha, eu sabia que eu conseguia ficar atrás dela. A hora que ela pegou uma bicicleta um pouco maior, precisei tirar as rodinhas, eu falei, se eu não tiver uma bicicleta, eu não consigo acompanhá-la. E foi aí que eu voltei a pedalar. Isso foi muito próximo, junto quando eu entrei com a consultoria, há 13, 14 anos atrás. E aí eu voltei a ter uma bicicleta em casa. Ensinei meus filhos, todos andam de bicicleta muito bem, mas esse bichinho me pegou. Esse bichinho me pegou. E eu comecei a andar, começou a me fazer bem, eu estava no momento querendo fazer alguma coisa, e aí comecei a andar. Então assim, mas eu ia e voltava, eu fazia meia hora, 40 minutos, andava ali de bicicleta, andava 10 quilômetros, 8 quilômetros, 12 quilômetros, e eu estava feliz da vida, feliz da vida, e achando que estava bom. Eu nunca tive nenhuma ambição ciclística, as coisas foram acontecendo muito devagarinho, e quis que eu pegasse um projeto. Eu não sei se eu já te contei essa história. Eu peguei um projeto aqui perto, na Berrini, e um dia, sem motivo algum, eu demorei quase 3 horas para voltar de casa, para casa, por causa de trânsito. Tinha chovido mais cedo, eu não me lembro o caos. Eu demorei quase 3 horas e eu estava parado na Berrini e eu vi o pessoal de bicicleta passando na ciclovia assim, ó. Zum, zum. Falei assim, gente, será? Será que dá para vir de bicicleta? Eu falei, bom, domingo eu vou tentar vir para cá de bicicleta. Eu não sabia nem quanto era a distância. Aí eu falei, eu vou aguentar. Vamos domingo, se eu estiver cansado, eu espero um pouco e volto. Aí cheguei no domingo, foi uma conquista para mim aqui, porque foi 14 quilômetros só para chegar, e praticamente inteiro de ciclovia, né? Então, essa política de ciclovia, ela está longe de ser a ideal, as ciclovias não são perfeitas, etc. Mas eu vim praticamente 95% de ciclovia, me senti seguro na medida do possível. Eu já tinha arriscado algumas coisinhas, eu andava na Paulista, etc. Então, vim super bem. Aí cheguei, voltei, fiz 28 quilômetros. Falei, nossa, nunca pedalei tanto na minha vida, 28 quilômetros. Falei, será que eu consigo fazer isso pelo menos umas 2 vezes por semana? Já começo a me organizar. Eu falei, mas eu vou precisar tomar banho. Aí eu comecei a pensar, procurar se tinha uma academia por perto. E aí, por conta disso, voltei para a academia, que eu estava meio paradão. Antes eu treinava tênis um pouco antes,
Mas parei por conta da mudança de carreira, estava Uhum. pegando um projeto, antes disso eu tinha um projeto em Santos, que aí eu tinha que ir dirigindo, não tinha jeito, Uhum. larguei o tênis e aí estava sem praticar nada, voltei a pedalar. E comecei a fazer, de 2 a 3 vezes por semana eu ia e voltava de bicicleta e me fez muito bem. Uhum. Me fez muito bem e, olha, você vai me falando, eu vou contando, Não, viu? tá bom. E aí um dia furou o pneu da minha bicicleta. E eu não tinha noção como trocava pneu de bicicleta. Uhum. E aí eu pesquisei no telefone e falei assim, onde tem uma loja de bicicleta aqui para me ajudar? E aí eu achei no caminho, bem perto, uma loja de bicicleta. Eu entrei na loja e falei, furou meu pneu. Uhum. Vocês me ajudam? Ajudamos, tal, trocamos o pneu. O dono da bicicleta, o dono da loja de bicicleta, um cara incrível, um cara bacana, começou a bater papo comigo e eu não sabia nada de bicicleta. Eu tinha a bicicleta que eu tive para... quando minha filha voltou a andar, era uma bicicleta usada que meu cunhado me deu. Uhum. Então, sabia nada. E aí, enquanto eles trocavam o pneu da bicicleta, eu falei assim, me atualiza, o que tem? O que é bicicleta hoje? Uhum. E o cara teve uma paciência comigo e eu fiquei lá, ficamos amigos, até hoje somos amigos. É assim, esses cruzamentos que a gente tem. Uhum. E aí depois eu comecei a passar lá no caminho para falar com ele, eu precisava de um acessório, um dia eu peguei água, eu precisava comprar um paralama, aí comecei a comprar, aprendi e tal, comecei a falar. E aí troquei essa bicicleta por outra bicicleta com ele, depois resolvi comprar uma mountain bike, também comprei com ele, e aí eu comecei a ir atrás, porque eu comecei a pedalar mais, eu percebi que eu podia mais. Uhum. E a bicicleta te dá uma liberdade incrível, incrível, incrível. E aí ele falou, vai ter um pessoal que vai pedalar no interior de São Paulo, em Cabriúva, no carnaval, você vai estar lá por perto, não vai? Eu falei, vou. Ele falou, fala com fulano e que você vai pedalar com o grupo. E eu fui com o grupo e pedalei, eram 40 quilômetros, eu nunca tinha feito 40 quilômetros, um calor de sábado de carnaval, e eu terminei feliz da vida, feliz da vida. E aí comecei a pedalar, achar pessoas, e pedalei, e fui achando, quando veio a pandemia. Você viu, a pandemia mudou a vida de muita gente. Sim. A minha mudou, entrou a IABA e o ciclismo também entrou, porque todo mundo ficou preso em casa, não podia sair, não podia fazer nada. E aí eu falei, eu preciso comprar um rolo para pedalar em casa, porque é o tamanho Uhum. o vício que ficou. Tipo hamster na rodinha. Exato. E aí eu fui comprar um rolo, e aí machuquei o joelho pedalando no rolo, porque a bicicleta não estava legal. E aí eu fui conversar com uma outra pessoa, que aí a história é outra, que é o Hernani. E falei assim, Hernani, precisamos ajustar minha bicicleta, que chama-se Bike Fit, essa técnica. Preciso ajustar minha bicicleta, porque eu emagreci um pouquinho, estou pedalando muito no rolo, preciso ajustar. E ele me ajustou a bicicleta, e eu falei, poxa, será que não tem alguém? Você conhece alguém que podia me passar treino? Porque pedalar no rolo eu vou me sentir um hamster se eu não tiver um objetivo. Sim. Né? Então seria legal se eu tivesse um treino. Ele falou, eu tenho um grupo de ciclismo e eu posso te passar treino. Eu falei, mentira. Ele falou, beleza. Ele começou a me passar treino, eu comecei a treinar 4 vezes por semana no rolo. E na pandemia era tudo mais fácil de logística, então eu conseguia, acordava cedo, pedalava, não tinha que ir mais para empresa nenhuma. Uhum. Depois de uns meses as coisas começaram a abrir, ele falou, Ricardo, nós estamos voltando aí para a rua, você quer ir um dia? Eu falei, quero. Ele falou, então tá bom, a gente começa às 6. Eu falei, oi? O quê? Às 6? Ele falou, 6 horas a gente se encontra. Quase não tinha carro na rua ainda. Uhum. E eu falei, mas 6? Eu, nos meus grupos anteriores, a gente começava às 9, né? Então, vamos começar às 6. Eu falei, rapaz, que hora eu tenho que acordar? Foi nesse momento que o bichinho realmente, você falou, putz. Eu falei, será? É nessa hora que a gente brinca no CrossFit que você entra pra seita, né? Quando você começa a aceitar umas loucuras. Então, assim. eu falei, eu vou para conhecer, né? Não sei se eu vou aguentar. Bom, enfim, são quase 6 anos já com esse grupo, e aí é um grupo incrível, de pessoas muito legais, que tem a mesma alegria de pedalar que eu, que gosta de pedalar. Ninguém tá lá para ganhar nada, ninguém tá lá para
para pódio, a gente gosta de Pegou bater essa galera que você vai pra papo. estrada. A gente vai para estrada, a gente vai para o interior, a gente vai, sobe Pico de Jaraguá, a gente vai para Alphaville, a gente vai para Aldeia da Serra, e a gente vai, às vezes pega algumas provas. Mas aí a prova que você estava falando, é a prova semana que vem, a gente não tem ambição de ganhar a prova, não tem, mas é a oportunidade duas, de se desafiar, porque tem os seus desafios, essas provas tem coisas bem bacanas aí. Mas acho que o especial, por exemplo, é lá na região de Campos do Jordão, você imaginar que você vai pedalar essa prova que eu vou fazer, são 96 ou 98 quilômetros de ruas 100% fechadas só para o ciclismo, com todo mundo, público te olhando e curtindo toda uma estrutura para o ciclismo que é muito legal. Então, assim, essa prova para mim já é minha tradição. Eu vou, acho que há 4, 5 anos eu vou todo ano. Eu já fiz outras provas, mas essa eu me encantei por ela. E eu faço todo ano porque ela tem um super desafio, que é subir uma serra lá, que é a Serra do Paiol. E para mim é altamente desafiador. A gente sempre quer ir um pouquinho melhor, quer não ter cãibra, quer ter essas coisas, né? E assim, esse é o desafio. E aí a gente está sempre pensando, já com esse grupo já viajei 2 vezes para Portugal, e cruzamos Portugal de cima para baixo, depois girando para o outro lado. Então, é um grupo muito divertido. E assim, esse é o ciclismo que a gente encaixa aí, você aprende que você tem que acordar antes das 5, se acordar, colocar para 8 e pouco, você já está em casa, banho tomado e poder trabalhar. É isso, esse é o forceps que você arranja tempo. Quem quer, quer, né? Quem quer, quer. Assim, obviamente, tem algumas coisas que facilitaram. Né? Se eu ainda tivesse numa dinâmica pré-pandemia, que eu tinha que ir para o escritório todo dia, se eu tinha que estar 9 horas no cliente, etc., teria sido diferente. Eu talvez não tivesse conseguido construir essa disciplina. Hoje eu construí essa disciplina e até a família hoje já até entende um pouquinho.